2 nesta segunda-feira, dia 4 de junho de 2018. Após a semana passada não conseguimos fazer o programa por conta da movimentação dos caminhoneiros, a gente ficou preso na marginal, não tinha combustível, enfim. Estamos retomando a partir de hoje para falar de um tema que eu sempre gosto de falar, aliás, né? 20 anos de profissão de acupuntura, é uma atividade que nos faz ter paixão, né? Acupuntura, antes de mais nada, a gente tem que ter paixão para poder fazer, né? Paixão pela atividade, paixão pelo atender o paciente, reduzir os seus sintomas, suas críticas, é algo absolutamente sempre muito reconfortante e estimulante. Então hoje nós temos um programa em especial, nós vamos falar também de acupuntura, vou entrevistar o Luiz Antônio Pires, nós vamos falar de uma face bem específica da acupuntura, tanto para a questão estética, né, estética facial, perda de peso, né, as mulheres que gostam de perder barriga, perder gordura localizada e etc. E também falar um pouco da acupuntura na ortopedia e também na psicologia. Como vocês podem ver, hoje o assunto vai ser acupuntura com essas variantes bastante interessantes e eu acompanho e peço para você que nos acompanhe. Afinal de contas, o Salutes é um programa que foi criado em 2009, portanto está fazendo 9 anos agora em junho, para exatamente fazer isso, o resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura, e linkando com as técnicas mais modernas da medicina, em especial a medicina frequencial, a medicina integrativa, né, em relação à medicina quântica e etc. Né? Então, por isso, hoje nós temos um programa ligado às nossas próprias raízes. Isso tudo porque o Salutes é um programa criado para viver, para ser em ressonância com a própria vida. Você pode participar do nosso programa ao vivo pelas páginas do Facebook, em especial facebook.com/salutestv, facebook.com/salutestv. Vocês podem participar fazendo críticas, sugestões, perguntas neste e em outros programas da nossa série. No canal YouTube você pode encontrar 2 canais, depois a gente passa todas as vinhetas falando do... Aliás, vamos passar as vinhetas, por favor, tá fácil? O Xerec está abrindo, né? Paulo Xerec na nossa mesa de som. A acupuntura, para vocês terem uma ideia, existe há 5.000 anos. Não é que ela existe há 5.000 anos. Tem os registros de 5.000 anos atrás. Portanto, muito provavelmente ela foi criada, praticada, exercitada antes desses 5.000 anos, muito provavelmente. Entre a medicina egípcia, a medicina ayurvédica, que é da Índia, né, hindu, e a medicina chinesa, essas são as medicinas ancestrais principais. E o programa foi criado exatamente pensando nisso. Eu, quando comecei a estudar acupuntura, criei na minha cabeça, vivenciei essa história de que a acupuntura seria um dos importantes itens para que a gente vivesse, né, a medicina do futuro. Agregando outras modernidades, mas a acupuntura seria a base. Eu acho que eu fui meio iluminado com essa ideia, né? Foi um prenúncio do que realmente está acontecendo. Hoje a gente vê o Rio Douraco, né, que é um equipamento eletrônico que você faz diagnósticos eletrônicos, tocando uma canetinha em alguns pontos de acupuntura, e ele te dá um mapa energético. Isso baseado em meridianos. E os outros equipamentos, tanto os de detecção de frequências, de vitaminas, minerais, o próprio Vega Test, todos eles têm uma base na questão da medicina energética. E a acupuntura, então, portanto, está realmente cumprindo o papel que lhe cabe, que é exatamente resgatar essa ancestralidade da medicina e juntar com o que há de mais moderno, que existe na área da medicina e da terapia integrada. Então, agora estamos lá, Xerec, podemos, nos canais da Facebook, nós temos os canais no YouTube, aliás, né? WhatsApp, esse é o WhatsApp para marcar consultas, né? 97719-2266. A loja virtual tem tanto o equipamento que eu acabei de falar aqui, que é o Rio Douraco,
né, o Rio Teste, para fazer testes para acupuntura especialmente indicados, o Hidrovitalis, tem o ProSync, tem o PC Zapper, que eu uso muito, são equipamentos maravilhosos para todos os terapeutas. Está aqui loja virtual, loja jcbaldan.com.br. Que mais? Aqui sim, Instagram, né? Instagram, @jcbaldan.acupuntura, e esses 2 canais no YouTube, onde nós temos os programas Saúdes, tá? O João Carlos Baldan, que é meu nome, e o YouTube Além de Agulhas, esses 2 canais do YouTube. E o site www.jcbaldan.com.br. Muito obrigado, Paulo Xerec. Acabou, né? Zerou. Muito bem, então hoje eu tenho o grato prazer, né, de receber aqui o Luiz Antônio Pires, que ele é acupunturista. Ele fez de formação em Koryu Sojin, acupuntura nas mãos, Koryu Sojo, né? Fez acupuntura chinesa, e a gente vai falar de alguns aspectos ligados à acupuntura. Luiz Antônio Pires, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Saludos. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, João, estar aqui, né, junto com você, na sua presença e com o seu público também. Ô, Luiz, vamos começar falando, como é que você acabou indo para a acupuntura? Como é que foi a tua formação? Porque eu particularmente tinha uma outra formação em outra área, na área de comunicação, e aí eu fiz massoterapia, gostava de psicologia, essa história do Reich, que é memória no músculo, tem memória emocional, e a psicologia do Jung e tal. Aí eu fiz massoterapia, e da massoterapia eu fui fazer acupuntura. Quando eu comecei a fazer acupuntura, eu falei, Deus do céu, é isso que eu nasci para isso, né? Para mim foi uma transformação muito grande, eu já tinha 30 e tantos anos. Você, como é que foi? Foi mais ou menos isso. Também, né? Também, né? Eu me lembro que um belo dia eu estava em casa, e aí um amigo meu passou, e eu estava no portão, e aí eu perguntei para ele o que ele estava, né, fazendo, né? Eu trabalhava em uma empresa até então, e ele mencionou para mim que estava trabalhando com acupuntura. Uma coisa que até então eu ouvia falar, mas que nunca havia me interessado, né? E aí ele perguntou para mim, né? Você tem alguma dor? Aí eu falei, não, tô com uma dor aqui no ombro, né? Por causa do movimento repetitivo. E aí ele, com 3 agulhas que ele colocou na minha mão, a dor do ombro amenizou. E aí aquilo me chamou a atenção, João, porque como que podia agulhas na minha mão tratar o meu ombro, né? Bom, depois daquele dia que, né, ficou na minha mente, aí eu entrei em contato com ele e perguntei para ele, aonde você aprendeu essa técnica de acupuntura? Aí ele me passou endereço, telefone, e aí eu entrei em contato, e aí eu comecei a estudar, né? E aí, assim, até hoje eu me surpreendo com o resultado da acupuntura em si, porque é uma coisa muito boa. E aí, como você falou, você tem que gostar de ajudar, né, o próximo. Se você gostar de fazer isso, aí a acupuntura vai servir para você como se fosse uma luva, né? E eu me identifiquei muito com isso. E aí fui estudando, me aperfeiçoando, né, até chegar aonde eu estou hoje, né? Isso tem que ter esse sentimento de paixão, né? Tem que ter essa coisa de que realmente é algo extraordinário. Como a acupuntura realmente ela é extraordinária por conta disso, né? Tem uma curiosidade, hoje pela manhã eu fui atender os chineses, é muito engraçado, né? E eles falam muito pouco de português e eu falo 0,001, né? Eu falo Nin Tsao, que é bom dia, Ni Hao Ma, como é você, Pukaixi, nada, enfim, algumas coisinhas muito simples. E foi muito engraçado porque eu comecei a pegar o pulso dos chineses. E aí ele olhou assustado, porque na China atual não se pega mais pulso nos hospitais. Se pega pulso nas pequenas regiões muito distantes dos grandes centros urbanos, ainda onde a tradição da medicina tradicional ainda é respeitada, onde a sabedoria da medicina é feita, que a gente chama de boca a ouvido, né? De pai para filho, de vô para neto. E é exatamente esse tipo de acupuntura que praticamos. E quando eu peguei o pulso do chinês, ele até assustou, né? Falou, mas isso, né? Onde você aprendeu? Você estudou na China? E eu tive a grata satisfação de me formar na Associação Brasileira de Acupuntura,
na aba, em que a gente tem não é pretensa não, a gente tem uma firme convicção de buscar manter essa tradição da medicina mais ancestral, por conta desse maravilhoso conhecimento que ela nos traz, né? E a gente desperta esse grande alento e a gente vê, né, os resultados práticos, né, Luiz? Isso. E aí você começou a estudar, como é que você resolveu começar a atender? Sim, né? Aí quando você começa a fazer, né? Você começa a família, né? Em si, você vai tratando a família. Ah, eles são sempre os iniciantes, né? Minha mãe, principalmente, né? Agradeço muito a ela. Né? E em mim mesmo, eu fazia em mim mesmo, para mim saber o resultado, né? Então eu tinha essa curiosidade, eu fazia em mim mesmo. Mas aí, né? Um caso que me chamou a atenção, né? Eu estava ainda estudando e aí uma amiga minha, ela teve um AVC. E aí, quando eu fiquei sabendo, é interessante, mas você já quer ajudar. É esse o intuito da acupuntura. Você sabe a acupuntura, mas você quer ajudar no momento. Né? Aí eu comecei a tratar ela. E eu passava lá 2, às vezes 3 vezes na semana para tentar ajudar com a acupuntura. E de fato, ajudamos ela. Né? Ela tinha dificuldade em falar, que ela ficou com sequela após o AVC. Né? E aí ela tinha dificuldade na fala e na perna, ela não estava caminhando, com muita dificuldade ela caminhava. E aí logo nas primeiras sessões, João, foi interessante que a fala dela já melhorou. Melhorou, né? É. Não, e é uma coisa tão imediata, né? É uma coisa. O pessoal já coloca a agulha, o pessoal fala assim, aí você fala, melhorou, mas os caras estão falando assim, como assim? É tão imediato? É imediato, né? É imediato, né? Na fala, e aí depois recuperou, né? Não total, mas em parte o movimento da perna, conseguia se locomover já com bastante facilidade. Não, e se aliar a fisioterapia, que é absolutamente importante, né? É absolutamente importante. Sim. Fazer a fisioterapia, fortalecer novamente as cadeias musculares e tal, obviamente que a recuperação é muito melhor, né? Junta-se a fisioterapia com a acupuntura, os resultados são muito melhores. E aí, João, nesse caso aí, foi interessante porque aí um belo dia, né, eu lembro, foi um domingo que a filha dela me ligou até, ela passou mal. Essa amiga, ela tem, na época ela estava com 71 anos de idade. E aí ela passou mal no domingo de manhã, né? Aí a filha dela, ela falou para a filha que estava mal, e aí a filha dela, João, pegou e deu o remedinho da pressão dela. E aí a situação dela deu uma piorada. Aí correu para o hospital, tal, tratou, voltou para casa. Na segunda-feira foram até o médico. Então, o médico pediu exames, né? Pediu os exames normais, e ela fez. E aí levou para o médico os exames. E aí o médico, quando viu o resultado, né, perguntou para ela, mas o que a senhora está fazendo? Aí ela falou, a única coisa de diferente que eu estou fazendo é acupuntura. Aí ela falou, por quê? Falou, porque a sua pressão regulou. A pressão dela, a pressão arterial dela havia regulado. E até hoje, ela está com 77 anos, ela não toma mais o remédio da pressão. Quantas sessões você havia feito até então? Chegou a uns 3 meses de acupuntura. Né? Com regulação da pressão arterial. Porque a acupuntura, você tem que tratar tudo, né? Sim, você busca um complemento, você trata tudo. Sempre. E aí foi melhorando. O que a gente ia buscando foi melhorando até que regulou a pressão dela. E hoje ela está com 77 anos, ela não toma mais o remédio da pressão. Maravilhoso, maravilhoso. É fantástico. Eu quero agradecer aqui a Paula Gonçalves, Igor Gonçalves, o comandante Edgar Baldo, boa tarde. A Patrícia Mesquita, fisioterapeuta maravilhosa, grande amiga, querida amiga. Todos estão participando, vocês podem mandar perguntas, críticas e sugestões pela página do Face. Obrigado pela audiência. Você estava falando agora exatamente que a acupuntura não trata sintomas. Isso é uma questão... O que é isso aqui? Esse aí é um anel massageador, né? É usado na acupuntura coreana, né? Massageia os meridianos. É presente? É presente. Olha só. Hoje nós estamos presentes aqui. E aí você usa ele para massagear os meridianos. A partir do momento que você passou nos dedos, você vai
né, é que cada, né, a acupuntura, a coreô, né, cada dedo representa um membro do nosso corpo. Sim, sim. Braço, perna, braço, perna, e coluna, né? Coluna. Essa aqui do meio, né? O que entra no lado. E aí quando você passa esse anel, ele vai estimulando os meridianos e aí ativa a circulação e vai dando uma sensação de relaxamento. Nossa, que coisa boa. E essa pressão, ela não cede com o uso? Não. Não? Não, porque isso é importado, né, João? Coisa importada já. Nossa, isso aqui é muito bom. É fantástico. É fantástico. E você estava falando exatamente, uma das coisas que eu sempre bato aqui, que é exatamente isso, que a acupuntura não trata sintoma, trata pacientes, né? E a gente sempre fala isso para as pessoas, a acupuntura serve para tratar fadiga adrenal? A acupuntura serve para tratar tudo, a gente trata pessoas, não tratamos sintomas, não tratamos doenças, né? As doenças a gente deixa para a medicina convencional, né? Nós tratamos pessoas, né? E não é incomum, Luiz, você deve ter experiências nesse caso também. Você começa a tratar uma enxaqueca, uma diverticulite, um problema intestinal, um problema de coluna, um problema qualquer, e a pessoa acaba, no meio do tratamento, praticamente modificando até a sua personalidade. A pessoa fica mais calma, fica mais tranquila, muda os relacionamentos. Eu estou tratando de uma pessoa que me procurou por questões de menstruação. E comecei a tratar, ela não se dava com a mãe, brigava com a mãe toda hora, não tinha jeito. De repente ela falou para mim, sabe que eu estou falando com a minha mãe, normal, ela dá uns piriri dela, não estou nem aí, a coisa dela, mudou totalmente o comportamento. Você tem experiências nesse sentido? Sim, tenho. Conta pra gente. Tem uma interessante de um paciente, né, que me procurou por questão daquele zumbido no ouvido, né? Que é absolutamente difícil de tratar, né? Exatamente. Né? E aí me procurou. E é interessante, João, não sei se você já percebeu isso. O homem, ele não percebe muito os resultados. Não sei se você já percebeu isso. A mulher não, a mulher já é mais sensitiva, ela percebe. Né? Não que o homem não tenha o resultado, mas ele não consegue perceber, né? Assim, de primeira instância. Já a mulher percebe. E aí eu comecei a tratar ele, né, a questão do zumbido, fui tratando. E aí um belo dia, e homem tem um detalhe, né? Homem tem medo de agulha. Homem não enfrenta agulha, só no último caso. É verdade. E aí um belo dia ele me falou assim, ó, eu não tô vendo muito resultado. Aí eu falei, Aí eu perguntei para ele, mas por que ocorreu? Aí ele falou, ontem, aí eu pergunto para ele, ontem você teve o zumbido? Aí ele falou, não. Mas hoje já tem. Mas espera aí, a acupuntura, ela não é milagrosa, né, João? A pessoa tem um problema há 10 anos, com 3 sessões. Eu costumo brincar falando assim, que a acupuntura, é mágica a gente faz, milagre ainda não, né? Ainda não. Então, e aí ele começou a falar, aí ele falou assim, eu estou pensando em parar um pouco o tratamento, né? Quando a esposa dele ouviu isso, ela estava na sala, ela veio correndo e falou, você não vai parar o tratamento, porque você melhorou 100%, você não briga mais com seus filhos, você não discute mais comigo, você chega do trabalho, você fica quietinho, janta, até me ajuda a lavar a louça, você não vai parar o tratamento. Para você ver como que é, né? Então, os familiares perceberam a mudança dele na parte emocional, é como você falou, não tratamos doença, tratamos o paciente em si, e é um todo. E aí, ele não parou de fato o tratamento. Não parou, não. Ainda bem, né? E melhorou, né? Ainda bem. Hoje a acupuntura também, entre outras áreas, a acupuntura ela não é como a medicina ocidental, que ela, por exemplo, se faz a medicina básica, aí você vai para a ortopedia, no caso do meu filhote, ou vai para a psiquiatria, ou vai para gastro, enfim, cada área especificamente. A acupuntura, na verdade, a gente estuda tudo, né? É toda uma questão do taoísmo, que é a base da acupuntura, por isso que é tão difícil os médicos terem uma capacidade tão adequada de praticar a acupuntura por causa disso. A base, concorda comigo, não é, Luiz? Sim. A base, ela é filosófica e religiosa, né? O taoísmo é tanto um sistema filosófico quanto um sistema também religioso. Ele consegue unir essas duas áreas, né? Uma coisa muito mais
mental, que é a filosofia do taoísmo, com uma coisa mais emocional, coracional, que é a questão religiosa do taoísmo. E a gente precisa conhecer as bases disso para entender como é que foi criado o universo, como é que o homem faz parte desse universo e da onde é que vem a harmonia, a desarmonia, e para ver o que é saúde e doença. Isso é um tanto quanto difícil para a medicina, que infelizmente ainda hoje é cartesiana. Vai melhorar, né? Daqui a alguns anos já está se caminhando para isso, a medicina integrativa, que é a própria proposta do nosso programa Saludes, que é a junção disso, né? Não é descartar e jogar fora a alopatia, não, ela tem a sua parte no bolo, mas ela não é 100% do bolo, ela é 10%, 15% talvez, né? Ela não é 100% como se faz hoje, mas enfim, esse é um outro assunto. Então, quando se tem uma formação acadêmica cartesiana, newtoniana, de que você tem patologia, doença e vive como se fosse uma guerra nuclear, né, entre você tem que matar a doença. Na medicina chinesa a gente não tenta matar a doença, a gente tem que entender por que ela se manifesta, quais são as suas causas, para poder modificar o paciente para que ele combata as próprias origens das patologias. E aí é o ponto X do nosso trabalho, né? Tivemos outros médicos tratando desse assunto aqui, mas também o nosso trabalho é complicado por causa disso. A partir do momento que você identifica a causa e exige uma transformação do paciente para que se trate aquela causa, né? Então tem que parar às vezes de tomar leite, consumir glúten e outras coisas mais. E as pessoas falam, mas eu não consigo. Não, você não consegue, então continue doente. Você enfrenta esse tipo de problema no seu consultório? Sim, também, né? Também. Aí é como você falou, João. Aí a gente busca. É claro que, né, quando a pessoa chega com uma dor lá, né, no consultório, né, o paciente chegou com uma dor, você vai tratar a dor do momento ali para a pessoa ficar aliviada. Mas aí a gente vai em busca do quê? Da causa da dor, né? Às vezes aquela dor que ele está sentindo naquele momento, ela se iniciou há 2, 3 anos atrás e ele não percebeu. Porque é como você falou, está tudo ligado, o emocional e a dor. Quando a pessoa passa um choque emocional, é como se, né, desligasse um fiozinho dentro dela. Sim. E aí no momento ela não sente aquele desligamento, mas com o tempo vai passando, aí aquele fiozinho desligado vai dar um problema. Aí com a acupuntura, né, é claro que usando a anamnese, né, que é a conversa que tem que ter com o paciente para saber onde que foi afetado. E aí com a acupuntura, às vezes, né, conseguimos, né, aproximar o fio e até ligá-lo novamente. E aí, onde a pessoa passa a ter uma vida normal. Né? Então, a terapia neural fala muito disso, né? A terapia neural chama isso de campo interferente, né? A gente busca o trauma, vê onde que é o campo interferente, e nós como acupunturistas vamos lá, eu aplico a procaína subepitelial, que é um anestésico. Nós como acupunturistas podemos fazer, né, anestesias em pontos de acupuntura e etc. E é maravilhoso porque visa exatamente isso. Então, juntando a acupuntura com a terapia neural, dão resultados maravilhosos. Vamos falar um pouco do avanço em acupuntura estética, que parece ser o seu veio de trabalho, né, Luiz? Sim. O que você tem aprontado aí com a acupuntura estética? Sim, aí é uma coisa interessante, né? Aí a acupuntura estética, o avanço da acupuntura na estética, o que acontece? Quando a pessoa me procura lá, né, aí ela deixa de ser, então, o paciente, e aí vai passar a ser um cliente. Sim. Né? Porque aí ela quer mudar a parte estética dela. Né? E é interessante, João, que é claro que, né, é todo um trabalho, não deixa de ser, tem que ter uma anamnese, tem que ter um preparo, são usados pontos de acupuntura para não só acalmar a pessoa, mas mexer com o emocional dela, né? A sensação de culpa, às vezes, né, eu comi um bolo de chocolate, aí aquela sensação de culpa, você vai mexer com isso, você tem que mexer com isso, com essa parte emocional da pessoa. E entra então na parte da redução. Vamos falar de redução abdominal, né? Que é fantástica. Na primeira
sessão, primeira sessão, João, a pessoa pode perder de 3 a 7 centímetros. De circunferência abdominal. De circunferência abdominal, tá? Na primeira sessão. Tá? Mas aí o que vai determinar isso? De perder 3 ou 7? O que vai ser um fator determinante vai ser o tipo de medicamento que a pessoa toma. Isso influencia nessa questão também. Tá? Mas aí o que a gente vai trabalhar, aí é como você falou, João, a acupuntura não é só o físico, né? Entra a parte energética. Eu costumo falar assim, João, que tudo que a gente come se transforma em energia e essa energia é distribuída pelo corpo. E é essa energia que a gente vai mexer, vai trabalhar. E é com essa energia que a gente consegue, movimentando ela, fazer com que a pessoa perca de 3 a 7 centímetros, manipulando essa energia do corpo. Só manipulando a energia? Só manipulando a energia. Mas basicamente tem que drenar, né, Luiz? Drenar a rim, drenar o intestino, drenar... Não. Eu costumo falar assim, eu não faço massagem. Não, eu digo energeticamente. Sim, energeticamente, exatamente. Sim. Energeticamente. A gente vai manipular isso energeticamente. Né? Por quê? E são poucas agulhas, João. 6 agulhas. Com 6 agulhas você consegue manipular essa energia e ter um resultado eficiente. Né? De 3 a 7 centímetros na primeira sessão. Você pode falar os pontos? Porque tem muitos colegas acupunturistas nos assistindo. Você trabalha com fígado 13, VC, conta um pouco. A gente vai usar o E21, é um dos pontos, o BP15 e tem o ponto extra, que a gente usa, que é um dos pontos principais, que a gente vai iniciar manipulando a energia nele, nesse ponto extra. Né? Que fica no abdômen. Fica no abdômen também. Entendi. E como é que você explica que tem essa redução tão grande da circunferência abdominal? Como é que você dá isso fisicamente? Fisicamente. O meu professor de acupuntura, o Celso, ele costuma falar assim que os chineses, João, ele tem uma memória, ele é bem criativo, ele tem uma memória bem criativa. Por quê? Porque ele consegue, porque na acupuntura, João, você tem que como se fosse, você tem que vivenciar aquilo, você tem que ver, é como se você estivesse vendo a energia. Você tem que sentir. E aí quando você manipula as agulhas, você sente essa energia. Sim. E é essa energia, né? Você imagina você pôr uma cinta de pressão no seu abdômen, você vai puxar e aí você vai ter uma redução. A energia que está dentro da pessoa é isso, é essa cinta. E aí a gente vai puxar essa cinta e aí vai dar a redução. Mas aí você falou algo interessante, mas como? Assim, a pessoa não vai perder peso, João. Ela vai reduzir medida. O peso dela vai estar ali, na primeira sessão. Isso na primeira sessão. O peso dela vai ser normal. Se ela tem 90 quilos, ela vai estar com 90 quilos. Mas a circunferência abdominal dela vai mudar, vai cair. Nesse sentido que eu falei, você drenando estimulando de intestinos, rins, para que a pessoa perca massa, inclusive, né? O que acontece, João, assim, a gente vai colocar no lugar. De volta, né? De volta para casa. De volta no lugar. O intestino, né? Principalmente o intestino. Ele vai, que a gente, né? Todos nós somos assim. Com o tempo, eles vão se dilatando, vão saindo do lugar. E aí, a gente manipulando, né? O E21 e o BP15 e esse ponto extra, ele vai voltar. É como se ele voltasse para o lugar. E aí que dá essa redução instantânea, né? Da medida. E as pessoas ficam maravilhadas quando você fala isso. Maria Aparecida está acompanhando nossos programas, muito obrigado. Né? E quem faz se surpreende. Surpreende, né? Se surpreende. Quem faz se surpreende, não tem como. Eu estou dando uma olhada aqui nas páginas, porque estão 3 páginas nossas aqui que o programa está sendo exibido. Tem a Maria Aparecida, que é de Taubaté, está assistindo, está gostando bastante.
Nós já falamos também aqui dos nossos colegas que estão assistindo. Maria Aparecida, já falei. E estética facial, Luiz, o que você tem a dizer? Como funciona? Aí, João, só para a gente concluir ali. Pois não, pode terminar. Aí assim, a pessoa fez a primeira sessão, né? Aí o que muitos perguntam assim, Pires, toda vez que eu vier aqui eu vou perder 3 centímetros na sessão? Xereque? Xereque? Não, né? Isso é a questão que as pessoas perguntam, né? Às vezes acontece de na segunda sessão a pessoa ainda perder 3 centímetros. Na segunda perder sessão, mais 3? Mais 3 centímetros. Tá? E às vezes não. Como eu te falei, os remédios, corticoide vai definir isso. Se a pessoa toma, né, remédios controlados, né, diabetes, pressão, né, isso influencia no organismo da pessoa. Mas aí pode ocorrer, sim, na segunda sessão a pessoa perder mais 3 centímetros. Aí na terceira, né, ela vai perder 1,5, tá? Né? Então não é em cada sessão que a pessoa vai perder 3 centímetros ou 7 centímetros. Teve caso já, João, da pessoa perder 13 centímetros em uma sessão. Só que assim, quem não é todo tem mundo, mais, né? vai perder mais. E quem tem senão menos, as pessoas pensam que virou promessa. Não. E aí isso, João, associado a uma alimentação balanceada, como você falou aí, né? A pessoa diminuir ou até parar com o leite, já seria vantajoso. A redução de massa, né? E aí tem alguns, né, medicamentos também, naturais, é claro, que ajudam também no aceleramento do metabolismo da pessoa. Quais, por exemplo? Você poderia falar linhaça, por exemplo? Linhaça é um deles. Um também que é bom, o chá, né? O chá do gengibre, entre outros, não são vários, né? O que eu tenho passado bastante para as pessoas, João, é o vinagre de maçã, né? Que eu mencionei com você aí. Por quê? Porque ele não tem contraindicação. E já o gengibre, nem todo mundo pode tomar. Ele acelera o metabolismo, ele é excelente, mas nem todos podem tomar, porque ele também acelera a pressão, né? Acelera, né? Sim, acelera a pressão. Então nem todo mundo pode tomar, né? Então, só quando passar, né, pela avaliação, né, e aí a gente vai indicar, né? Tem que conhecer a pessoa para indicar o tratamento, né, apropriado para cada tipo de pessoa. Em relação à estética facial, como é que você está trabalhando? A estética facial é o mesmo processo. A gente vai mexer com a energia. A estética facial, né, ela ajuda não só a enrijecer, né, os músculos da face, mas também marcas de expressão. Né, e é o mesmo resultado, João. É na hora. Você fez a sessão, né, é claro que, né, se eu tenho várias marcas de expressões, não tem como eu tratar todas de uma vez. Eu vou tratar uma por vez. Se eu tenho uma marca grande, o bigode chinês, eu tenho que tratar uma por vez. Não tem como eu tratar tudo de uma vez. Né? Mas o resultado também é imediato. Você colocou as agulhas, fez a manipulação delas, né? Aí você consegue até perceber, João, né, a marca, né, porque vai puxar, né, se puxasse o colágeno para a superfície da pele, e a marca de expressão ela vai reduzindo, diminuindo. Você usa eletroestímulo ou é só manipulação de mão? Só manipulação de mão. E você usa aquelas agulhas Aquário? Não, é agulha convencional mesmo, da chinesa. Para redução é da chinesa. 35 por 15? Eu uso a 25 por 40. Mas a 35 por 15 também dá para usar tranquilo. Mas é que eu já acostumei com essa medida. Né? E aí eu só vou usar a da Coriô. Eu uso a da Coriô para fazer o que a gente chama de colocar, né, a coluna da pessoa no lugar. Né? A pessoa chega, né? Quando a pessoa chega lá no consultório, é interessante, né? Até a voz da pessoa indica que ela tem um problema. A voz, a gente observa tudo, tem que observar tudo, né? A voz, o modo que a pessoa anda, né, fala, gesticula, tudo isso é observado
quando a pessoa é um acupunturista. Não tem como ela desperceber disso, porque isso vai ajudar no tratamento da pessoa também. E aí a pessoa às vezes chega com a coluna torta. Tem um procedimento na Coriô, né, que se chama vasos, né, meridianos extraordinários. E aí você vai usar, um deles é o yin do calcanhar. Você usa 2 agulhas em cada mão, só que aí a agulha é da Coriô, a pequenininha. E aí você consegue tirar a tortura da coluna da pessoa. Tem pessoas que chegam lá com um dedo, 2, 3 centímetros de tortura na coluna. E aí você vai usar 2 pontos. É o ponto, o bexiga 38. Na mão? Na mão. Fica onde? Aproximadamente aqui. Próximo a... No dedinho. A cutícula do dedo mínimo. Próximo. E aí a gente vai usar também o triplo aquecedor, o L4, né, que fica aproximadamente aqui. Qual que é? O L4? L4, do triplo aquecedor. Né? Aí põe 2 em cada mão. E aí também você vai fazer uma manipulação também, né? Mas não nas agulhas, né? No próprio paciente, ele vai estar deitado. E aí você vai ver, quando ele colocar os pés, você vai ver que tem uma tortura. Um pé está mais longo que o outro. E aí você, com 4 agulhas, João, é fantástico. 4 agulhas, você consegue chegar no lugar. Mas movimentando o quê? A energia do corpo da pessoa. Mas você manipula a coluna também, não? Não. Não manipula a coluna. Agulha, João. A gente está falando de agulha. A gente vai manipular as agulhas. Né? É claro que assim, aí a pessoa vai fazer um movimento, ela está deitada, ela vai fazer um movimento de recolher os pés e espichar os pés. Né? E aí é onde vai dar a diferença. A gente vai manipular sempre as agulhas. Eu costumo falar, João, né? Uma vez um paciente, foi ele e a esposa lá, né? E aí eu falei para a esposa dele, não, na próxima sessão que você vier, nós vamos colocar a sua coluna no lugar. E aí passou a semana, quando ela retornou, aí o marido dela falou assim, ela não dormiu essa noite. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você falou que ia colocar a coluna dela no lugar. E um dia ela teve uma experiência assim, assado, o cara puxou o pescoço, torceu, e ela sofreu muito. Então eu falei, não, acupuntura, a gente não faz massagem, a gente não tem movimento de força, não, de puxa, estica, não. A acupuntura é com agulha, só agulha. A gente vai pôr a agulha e vai esperar o resultado. É isso que acontece, né? E aí a gente fez o procedimento nela e ela ficou bem satisfeita com o resultado. Né? Embora, né, e aí como eu costumo dizer, aí ela ficou, quando ela chegou, ela ficou receosa. Eu falei, não, fica tranquilo, não vamos puxar o seu pescoço, não vamos torcer nada aí, vamos só colocar as agulhinhas. E a Maria Aparecida aqui fala muito interessante sobre a perda de circunferência abdominal. Gostaria de saber mais. Vamos falar disso daqui a pouco. Só vamos terminar esse assunto da cório e problemas de coluna. Esses 2 pontos são para problemas indistintos de coluna ou são para problemas torácicos, lombares, cervicais? Tem mudanças? Como é que é isso? Não, aí então, são para problemas distintos. Né? Que nem eu vou colocar, né, a coluna da pessoa no lugar. Então eu vou usar esse aí. Né? Esses pontos, João, ele ajuda a expelir o vento, né, o vento interior da pessoa. Né? Você sabe que o fator vento, para nós, acupunturistas, ele tem uma grande, posso dizer, ele causa um grande malefício para a pessoa que né, que passa a adquirir, né, o vento interior. Então, esses pontos, esse ponto de bexiga, o bexiga I38, o bexiga 38 e o triplo crescedor 4, ele vai, né, como se tirar esse vento interior. Né, nós sabemos que o homem, ele tem 2 canais que ele pode adquirir esse vento interior, que pode prejudicá-lo, né? O homem tem 2 canais, a mulher tem 3. Esse vento é como se fosse de fato um vento, ele vai entrar
dentro da pessoa e ele vai causar algum tipo de malefício. E esses 2 pontos aí, João, ele ajuda a eliminar esse vento interior. Tá? E aí ele consegue também regular o canal da bexiga. E aí é onde faz a mudança, né? E coloca a coluna da pessoa no lugar. Serve para casos de dores também, de coluna, dores, né? Dores fortes de coluna. Você usando esses pontos, ele auxilia também na dor da coluna da pessoa. Só para o leigo entender, né? Quer dizer, a bexiga é um dos pontos, o B62 no pé, que é um ponto analgésico, a bexiga, você passa 2 vezes o meridiano da bexiga, ele sobe e desce bilateral a coluna, né? A coluna cervical, a coluna, ela fica aqui, a coluna central, e a bexiga, o meridiano da bexiga desce, sobe e desce de novo, né? Em 2 linhas laterais de cada lado, né? Então são 4 vezes que o meridiano da bexiga passa. Então, problemas de coluna, a gente sempre trata o meridiano da bexiga, e é o meridiano que tem mais pontos, é o meridiano mais longo que existe, tem 67 pontos no corpo físico, né? Começa no olho e termina no dedo mínimo do pé, B67. Isso, o bexiga 60 é ótimo, né? Para dores, né? Esse na mão, né? Não, aí já estamos falando da chinesa, né? No corpo. Mas qual bexiga qual? 60. Ah, o 60, sim. Alguns falam 62, outros falam 60, na verdade, né? Sim. Eu uso o mapa mais antigo, que é 62, que é no maléolo, né? Atrás do maléolo, né? É o bexiga 62. É 62, exatamente. Tem, enfim, toda a lateral do pé, enfim, é bem interessante. Então, esses pontos são para problemas indistintos de coluna, é isso. Então, vamos responder a Maria Aparecida aqui, muito interessante, sobre a perda de circunferência abdominal. Gostaria de saber mais. Ela não explicou o que gostaria de saber mais, né? Queria saber, né? Acho que você já está... Né? Explica aqui, Maria, para você falar o que você quer saber mais, ou enfim, para a gente ter noção do que a gente poderia passar aqui para o Luiz para ele responder, né? Queria saber mais sobre o que. Tem mais amigos curtindo aqui, Maria Aparecida, Patrícia Mesquita, já falamos. Outros problemas ortopédicos você trata além da coluna? Sim, né? Joelho, ombros, joelho, artrose, artrite. Um casos que é interessante, João, é o bico de papagaio. É o osteófito, né? É muito comum, né? Hoje é comum. Muitas pessoas sofrem com essa enfermidade. E é interessante que com a acupuntura, né, é como, né, a gente sempre tem, quando fala em acupuntura, a gente sempre vai pensar em energia, né? E nesse caso específico, né, que o bico de papagaio é o osso, né, ele passa a crescer. Ele o osteófito, né, um depósito de cálcio, né? Isso, aí ele cresce, e aí quando a pessoa pisa no chão, no calcanhar, ela sente uma dor que ela não consegue pôr o pé no chão. Esse é o esporão de calcânio, né? É o esporão de calcânio. E é interessante o tratamento dele e o resultado que na acupuntura, como você falou, ó, a gente coloca a agulha e já pergunta para o paciente, e aí, como que está a dor? Mas é instantâneo, é já. Quando a gente tira, a pessoa põe o pé no chão, já consegue pisar, né? Quando passa toda a dor, ou então a pessoa não está bem melhor, já na primeira sessão já tem o resultado. E é interessante, João, que uma paciente que foi lá para tratar isso, né? Ela começou a tratar, e aí foi no médico, o médico pediu os exames, né, que tem que ser feito, a radiografia e assim por diante. E é interessante que ela chegou a fazer 7 sessões, e a acupuntura, ela estimula o seu corpo, o seu organismo, a produzir, né, como se fosse um gel para proteger o seu pé ali, em volta desse osso que apontou ali, né, esse bico de... E aí, quando ela tirou a radiografia, já estava lá esse gel, né? Já tinha, o organismo dela aceitou tão bem que já tinha produzido esse gel e ela já estava pisando normalmente. É interessante que o doutor lá perguntou para ela, mas como você
está pisando normalmente com o problema que você tem, né? E aí ele viu lá, criou um gel aqui, parece que criou. Ele viu lá na radiografia que tem, de fato, uma sombra assim em volta do osso, protegendo. Osso. É fantástico. É fantástico. Porque que eu falo, você tem que. A acupuntura é energia. Você tem que pensar em energia. Isso está falando da Corió, né? Não, estamos falando da chinesa. Pontos que a gente vai usar para tratar esse tipo de problema. Eu trato em cima eu trato em cima. Sim. A pessoa vai xinga, bate no teto, volta, xinga tua mãe, tua quinta geração, mas sai dela andando. Sai de lá andando, exatamente. Mas você vai estimular o organismo a produzir, né, esse gel. Sim. Exatamente. Dá para fazer circunvoluções também, né? Dá para fazer uma série de coisas. Uma série de coisas. Mas tem, assim, são pontos específicos, João, que eu uso, né? Mas são pontos específicos, né? Eu estou com um problema aqui do joelho. Sim. A gente vai usar os pontos específicos para tratar o seu joelho. Pontos específicos. Não adianta, né, eu encher de agulha ali, não. Eu vou tratar os pontos do joelho, tá? Vamos tratar o seu joelho. Pontos específicos para estimular o organismo a proteger aquilo ali. Quando coloca a agulha, aí a gente coloca a agulha, vai puxar, né, aquela energia para aquele ponto que está em deficiência. É claro que tem os pontos que a gente tem que trabalhar anteriormente, né, principalmente F3, né, que faz a energia circular, ou até o R18. Para quê? Para essa energia circular. Quando a gente consegue fazer essa energia circular pelo corpo da pessoa, aí sim, aí você vai manipular ela para onde você quer. É esse que a pessoa tem que pensar, né? Como você falou, para o leigo que não entende o que é acupuntura, né? Aí tem que pensar nisso, em energia. Né? Eu vou puxar essa energia para onde está o problema. Sim. Eu tenho que fazer isso, manipular essa energia. E aí é onde se consegue os resultados. O Xerec, vou pedir para você passar novamente nossos geradores de caracteres, só para lembrar, que a gente passou rapidamente na abertura. A gente pode começar com o WhatsApp para quem quiser marcar consulta comigo, tá? Porque às vezes as pessoas ligam e falam, quero marcar consulta com o doutor Cícero. Não, esse WhatsApp é comigo, né? O do Pires vai falar no final, mas esse aqui é comigo, tá? 977192266. Qual outro? A loja virtual. Na loja virtual tem tanto... Hoje a gente vive contaminado por tudo quanto é tipo de metais tóxicos. Inclusive o que a gente chama na matriz extracelular. Inclusive atrapalha muito a questão do emagrecimento, né? E provavelmente é uma das coisas que corrobora para os inchaços, né? Metais tóxicos na matriz extracelular. Tem um aparelho maravilhoso que é o Hidrovitalis, né? Tem alguns concorrentes importados aí que são uma porcaria e que a água fica cinza sem você colocar os pés. No nosso não é assim, né? E eu desafio. Ele conseguiu. Você conseguiu? Boa! Ele está pelo lá. Esse aí é o site da loja virtual. Então tem lá. É que eu não consigo ver daqui. Tem um NeuroSpa ali em cima, um gerador de prata coloidal, que é um grande antisséptico. Você pode comprar esse aparelhinho aí e fazer sua própria prata coloidal para uma série de patologias virais e bacterianas. Tem o PC Zapper, que é maravilhoso, que trabalha com frequências. E esse é o Hidrovitalis grande, que está aí do lado direito. E tem o Mini, né? Esse é para clínicas, esse do lado direito. Olha a água como fica marrom. Ela fica marrom, fica verde, fica cinza, de acordo com os metais tóxicos que você tem no corpo. Esse aí mesmo. Olha a cor da água. Esse é o Mini. Passa para mim lá, o Mini. Isso, o pequeno, pequenininho. O Mini, não, passou demais. O Mini. O Mini. Esse aí. Esse aí que você clicou agora. Dá uma clicadinha nele, sumiu. Esse é o Mini. Esse é para utilização familiar, nas residências e tal. Ele produz os mesmos efeitos dessa água aí. Pode voltar aqui para mim. Obrigado, Xerec. Então, às vezes as pessoas ligam e falam assim, mas eu ouvi falar que você deixando esse aparelho sem pôr o pé, fica marrom. Eu tenho que explicar na primeira vez educadamente. Né? Apesar de
apesar de tudo, a gente tem 20 anos no mercado de acupuntura e aqui no nosso programa nós temos há 9 anos, né? A gente tem um nome a zelar, tem uma ética a zelar. Então, na segunda vez, o cara insistindo, falou, faz o seguinte, você compra um aparelho, você liga o eletrodo, porque eu já fiz essa experiência, obviamente. E eu sou representante da empresa, aonde nós, inclusive, estamos fazendo um curso de pós-graduação para ensinar os terapeutas a trabalhar com esses vários equipamentos, potentais e etc. Se ficar marrom, eu te devolvo o dinheiro. Agora, se não ficar, você vai me pagar dobrado. Simples assim. Né? O desafio está lançado. Né? Você compra um aparelho, você liga lá. Se ficar marrom sem colocar os pés, eu te devolvo o dinheiro. Agora, se não ficar, você vai me pagar 2 aparelhos. Aí as pessoas desaparecem, nunca mais ligam e etc. Porque a primeira vez você explica, olha, existem alguns equipamentos que estão vindo aí de um continente que eu não vou falar qual é, que é a China, e vem com cobre nos eletrodos, e aí aquele eletrodo corrói, fica tudo marrom e etc. Mas não são todos que são assim. Esses metais, o Alexandre Távola, que é o dono dessa empresa, que está promovendo esse curso, explicou que ele ficou 5 anos para desenvolver a liga metálica para poder dar os resultados adequados. Então não tem isso, né? A gente não está aqui para trambicar coisa nenhuma. A gente tem palavra, tem ética, tem moral e etc. E a gente explica, né? Primeira vez, a segunda, na terceira, aí eu lanço o desafio. Né? Ou você paga, eu te devolvo o dinheiro, ou você paga dobrado, vamos fazer um negócio já. Né? E as pessoas acabam se assustando com tal proposta. Para achar nas mídias sociais, Instagram, @jcbaldão.acupuntura, YouTube João Carlos Baldan, e além de agulhas também esses 2 canais no YouTube, onde você pode assistir este e os outros programas saludes. Quais outros, Xerec? Esse é o site www.jcbaldão.com.br. É engraçado eu ter que fazer isso aqui, porque é tudo ao contrário do que a gente vê lá. Vamos lá. Acabou? Acabou. Cris Duarte, boa tarde. Muito boa tarde a você. Paula Gonçalves, já falamos. Igor também, comandante Edgar Baldo. E a Patrícia Mesquita estão nos acompanhando. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, por gentileza, pode escrever no site. Mas nós temos mais 3 minutos apenas, meu caro amigo. Você vê que o tempo passa rápido. Oi. Vamos falar rapidamente da acupuntura e psicologia. O que você trata? Depressão, pânico, insônia? Tudo isso, depressão, pânico, né? Síndrome do pânico, insônia, né? E também, né, nos casos de depressão, a pessoa, como eu te falo, João, a primeira sessão já define o que a pessoa, ela já sente a diferença, não tem como. Né? Um caso que eu tratei que foi incrível também, que eu achei, logo no começo que eu comecei a trabalhar com isso, foi de uma pessoa que eu fui atender ela na casa dela, que ela tinha síndrome do pânico, não conseguia sair nem da porta da casa dela. Né? E aí coloquei as agulhinhas, fiz o tratamento, e aí quando eu tirei as agulhinhas, aí eu perguntei para ela, e aí, como a senhora se sente? Né? Aí ela falou assim, eu estou vendo aquela louça ali, né, em cima da pia, eu estou querendo ir lavar aquela louça. E aí eu fui me despedir dela, tudo, fui conversando com ela, e ela saiu da porta da casa dela, me levou até a calçada da rua, coisa que ela não fazia há quase um mês, não saía de dentro da casa dela. O marido dela ficou boquiaberto, porque não acreditava, né, no efeito da acupuntura. Né? Você fez a tradicional no corpo ou coriô? Nessa época eu só trabalhava com a coriô. Né? Hoje eu trabalho com a coriô e com a chinesa. Né? Eu uso as duas para tratar o mesmo problema, para ter um efeito bem mais positivo, né? E bem mais eficaz. Certo? E aí foi maravilhoso logo na primeira sessão? Na primeira sessão, não tem como. Xerec, nós temos quanto tempo aqui ainda? 2? Eu vou pedir para você. Não, vai falar Você quer terminar esse assunto? Não, eu ia te perguntar se eu poderia falar, né, o endereço. Não, é isso que eu exatamente isso. Eu queria que você colocasse seus contatos, o endereço, as pessoas que quiserem falar com você, como é que eles te acham? Pelo o WhatsApp, né? O meu número é 981199280. 11, né? 11. Então, repete. Né? 9.
8119-9280. E aí o telefone da clínica, eu mudei de espaço, estou mudando de espaço, estou indo para um espaço maior, porque não estava comportando mais, e até uma localidade mais fácil de se encontrar, com estacionamento e tudo, né? Fica na rua Capitão José Galo, número 348, em Ribeirão Pires, bem em frente à estação, de fácil acesso, né? A estação de trem. Em Ribeirão Pires só tem 2 vias, uma para você entrar, outra para sair. Então, cuidado que virou na esquina, acabou a cidade, né? A gente está na que entra, né? Que é a Capitão José Galo, né? Bem localizado, próximo da estação de trem, de ônibus, né? E o número da clínica lá é 4824-3505, né? 011. De novo, repete, 4824... 4824-3505. 3505. Tem algum e-mail, algum site, alguma coisa assim que você queira divulgar? Eu estou no Facebook também, né? Mas eu estou montando ainda. Mas o meu e-mail é licopires@yahoo.com.br. Eu agradeço a todos pela participação do programa, assistência e etc. Eu agradeço a você, Luiz, viu, Pires? Eu Luiz Pires. que agradeço pela oportunidade. E você é de Mauá, né? Ribeirão Pires, né? Mauá, eles vieram até aqui para vir acompanhado pelo Dr. Raiz, que está ali, no nosso puleiro ali. Está assistindo o nosso programa e teve a honra, nos deu a honra da sua presença. É interessante, João, né, se possível algum dia a gente voltar para fazer, não sei se é possível fazer uma demonstração, né, que seria interessantíssimo. As pessoas veem, porque estão falando, né? Mas algum caso em especial você queria demonstrar, Luiz? Principalmente no caso da redução abdominal, que é... Ele trouxe até umas imagens aqui, mas não tem como a gente colocar no ar, foi muito em cima da hora aqui, e a gente está trocando o TriCaster, questões técnicas aqui, infelizmente a gente não conseguiu colocar as imagens, mas vamos fazer ao vivo aqui. Isso, ao vivo, seria legal, aí seria... Arrumar uns gordinhos, né? O Xereque, eu acho que o Xereque dá. Topa, Xereque? Ele já está tratando, está com medo de agulha. Não, a gente não vai botar fogo, é só agulha, Xereque. Até cheirar, como é que fala? Até cheirar, às vezes a gente faz mock, você fala assim, você vai ficar até quando isso aqui, né? Até cheirar churrasco. Enquanto não cheirar churrasco, a gente está aplicando. Né? Muito obrigado, viu, Luiz, pela tua participação, pela tua vinda aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui. As portas do salão estão abertas a você. Vamos marcar assim. E assim que o Dr. Raiz também vai lançar o livro, tem cursos para sair, vamos marcar umas novas entrevistas aqui. É sempre um prazer recebê-los. Próxima semana nós vamos falar sobre programação neurolinguística. Nós já fizemos o 6º módulo, então são 8 módulos. O próximo já é o 7º, penúltimo. E a gente tem aprendido muita coisa interessante na relação à questão da programação neural, né? Então, a semana que vem nós estaremos aqui, eu vou entrevistar 2 professores falando sobre programação neurolinguística. Então, o Salutes é exibido toda segunda-feira, a partir das 14 horas, ao vivo aqui, pelo www.altv.com.br. E você pode acompanhar a nossa página, os nossos programas ao vivo, pelas páginas do Facebook. Então, desejo a todos um excelente final de tarde, uma excelente tarde, uma boa semana a todos e até segunda.